Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, ilustre procuradora, continuando a nossa sessão agora do dia 7 de abril, na parte da manhã, vamos para o processo número 43 de minha relatoria, embargante Vale do Rio Doce, Alumínio, S.A. Aluvale, interessado Fazenda Nacional. Isaías, o patrono se encontra presente? Teremos sustentação oral. Se encontra sim, presidente. Pode chamá-lo, por favor. Ok, irei convocá-lo. Obrigada. Item 43 da pauta, doutora Bianca. Seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 43, doutora Bianca. Seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Doutora Bianca, bom dia, seja bem-vinda à nossa turma. Eu vou relatar, peço só para a senhora deixar o microfone desligado, por favor, conta de ela. Obrigada, o processo está na pasta. Relatório, trata de embargos de declaração após pelo contribuinte, em função do acórdão prolatado por mim, 9101004829, nesta Câmara Superior, no dia 4 de março, aniversário de 2020, e ementa posteriormente formalizada. Aduz a embargante que, de acordo com o voto condutor, o recurso especial foi integralmente provido com o reconhecimento total de direito creditório pleiteado, mas que, por lapso, a redação da ementa se afastou da decisão, sobretudo por ter consignado a necessidade de retorno dos autos à Receita. Os embargos foram objeto do despacho de admissibilidade e reconheceu a discrepância indicada, mas sob a rúbrica de obscuridade, em vez da alegada contradição. É o relatório. Doutora, eu vou aqui, marcar seu tempo aqui, tá? E eu vou iniciar, então. Olá, vou ser breve. Bom dia a todos, senhores conselheiros, doutora Andréia. Espero que faço votos que estejam todos com a saúde firme e forte. Bom, como bem relatado, esse recurso, o recurso especial que tratava de fato do crédito, né? Porque esse processo ele trata de uma compensação realizada pela embargante de crédito de saldo negativo de CSLL apurado em 2003. Esse saldo negativo foi formado em razão de pagamento de estimativas do tributo ao longo do ano calendário e verificação ao final da apuração da base negativa de CSLL. No entanto, ao longo do processo, a Receita entendeu, né, enfim, no julgamento dos recursos, que deixaria de homologar a compensação sob o fundamento de crédito referente ao pagamento dessas estimativas, que foram quitadas via compensação, não poderia ser utilizado porque nos processos de estimativa as compensações não teriam sido homologadas. Essa é uma discussão que eu acredito seja bastante recorrente, aí, pelo menos até no ano de 2018 do CARF. Então, o que a gente defendeu, né, que nesse caso a gente estaria diante da cobrança do mesmo débito duas vezes, porque uma você cobra na própria estimativa, que se não for homologada, né, vai seguir seu curso natural de cobrança, execução fiscal e tudo mais, e por meio da formação do saldo negativo. Então, depois de diversas discussões no processo, a gente interpôs recurso especial, nos utilizamos de diversos acordos favoráveis aí do próprio CARF, no sentido de que se há pagamento de estimativa via compensação, os valores são analisados e necessário glosados pelo fisco, mas que no processo que trata do saldo negativo, ele resta formado e deve ser aproveitado pelo contribuinte. Quando foi julgado, no aniversário de Vossa Excelência, como eu me lembro, estava presente na sessão, restou definido que deveria ser observado o parecer normativo COSIT número 2 de 2018, que diz que, se o valor objeto de decomp não homologado integrar saldo negativo de imposto de renda ou base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente às estimativas restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. E ainda trouxe o acórdão diversos normativos que tratam desse tema que trataram desse tema ao longo do tempo. Então, por fim, foi proferido o voto
que eu vou abrir aspas aqui para reproduzir. Neste sentido, seguindo a orientação emanada pela própria Receita Federal do Brasil, por meio do seu parecer COSIT Receita Federal 2/2018, se o valor objeto de decomp não homologado integrar saldo negativo de imposto de renda ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro, o débito tributário referente à estimativa restou constituída pela confissão e será objeto de cobrança. Portanto, dou provimento ao recurso especial do contribuinte. Além do voto da relatora, também há uma declaração de voto de conselheiro da turma que reafirma o direito da Vale, né, da hora embargante, e conclui: posto isso, revelam-se muitos robustos os motivos para o reconhecimento da pretensão da contribuinte. Diante de todo exposto, prestando as devidas homenagens à ilustre relatora, igualmente entende-se por dar provimento ao recurso especial do contribuinte. Quando a gente teve ciência do acórdão, tivemos conhecimento, né, apesar de estar presente na sessão de toda a fundamentação que foi considerada na lavratura da decisão, mas a gente percebeu que a ementa não estava de acordo com o que havia sido decidido nesse processo. Até nessa sessão, não sei se Vossas Excelências vão recordar, mas eu estive presente de manhã e aí havia um entendimento, a gente trocou bastante na sustentação oral e depois eu até retornei à tarde para a finalização desse julgamento, quando restou definido que, de fato, o parecer normativo 2/2018 deveria ser observado e aplicado ao caso. Então, assim, o que me pareceu é que devia ter uma ementa anterior em referente a um voto que não era o que foi consolidado ao final e que ele não foi alterado conforme o voto que foi finalmente consolidou o entendimento da primeira turma. Então, o que a gente pede aqui é que seja revisto, né, seja sanado esse equívoco referente à ementa, para que seja corrigida e, com isso, reflita os termos do que restou decidido por esta turma, quando do julgamento do recurso especial interposto pela empresa, constando, assim, o texto de integrar o provimento ao recurso com o reconhecimento do crédito creditório da contribuinte na sua totalidade. Então, aqui o que a gente pede é que seja reconhecido esse erro na ementa, que, de fato, não tem semelhança com o que restou definido no acórdão, e que seja reconhecido que foi dado integral provimento ao recurso do contribuinte com a homologação das compensações realizadas. Muito obrigada e bom dia. Ok, doutora. Então, na verdade, é isso mesmo, tá? Assim, resumindo o voto, a conclusão do voto condutor hora embargado realmente confirmou a tese suscitada pela contribuinte em seu especial e lhe deu provimento. Então, eu coloquei isso. Nesse sentido, seguindo a orientação emanada pela própria Receita Federal, tenho colocado isso em vários votos meus, por meio do seu parecer COSIT RFB 2 de 2018, se o valor objeto de decomp não homologado integrar o saldo negativo ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes depoentes deve ser deferido, pois 31 de dezembro, o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Portanto, dou provimento ao recurso especial. É evidente que foi reconhecida a possibilidade do valor em debate integrar o saldo negativo de RPJ ou a base negativa da contribuição, decisão que realmente não enseja o retorno dos autos, eu já decidi ali, porque apliquei o parecer 18. Realmente, por lapso, acho que foi a moção do aniversário, está fora de casa, acredito, e realmente não acertei a ementa que saiu com o parecer 2 de 2016, né? Então, realmente, esse acórdão aqui deve ser integrado ao acórdão embargado para modificar a ementa no seguinte sentido: compensação, decomp não homologada, possibilidade do valor integrar no saldo negativo do IRPJ ou a base negativa da CSLL. Se o valor objeto da decomp não homologada integrar no saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório deste decorrente deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança nos termos do parecer normativo 2 de 2018, né? 3 de dezembro de 2018. Então, ante o exposto, voto por acolher os embargos opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, a fim de que a ementa original seja substituída pela hora proposta, sanando-se a obscuridade aí suscitada. Realmente,
houve essa discrepância, o corpo do meu voto, ele está totalmente adaptado e construído para o parecer 2 de 2018, e por um lapso manifesto, acabou saindo outra emenda na formalização do acordo. Peço desculpas pelo tempo, pelo desgaste, né, e realmente aconteceu, então, portanto, acolho os embargos e altero, submeto ao colegiado a respectiva alteração. É como voto. Conselheira Edelia. Com a relatora. Conselheira Lívia. Acompanho, eu tinha ficado na dúvida se teria efeitos infringentes ou não, porque não demanda o retorno não, mas a decisão foi dar provimento, né? Então, assim, não tem efeitos infringentes mesmo, porque a decisão não vai mudar o dispositivo. Então, acompanho a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Com a relatora. Conselheiro Alexandre. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora. Bom, então, doutora, está sanada a obscuridade e acolhidos os embargos. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada. Tchau. Tchau. Agora vamos retornar à ordem da pauta, começando também pelo número 33, que é meu, da minha acabamos as sustentações orais, né? Então vamos para o 33, que é meu. Deixa eu pegar aqui, que é o CETIS, Tecnologia S.A. Recorrente, interessada em Fazenda Nacional. O processo está na pasta. E ele é o seguinte: é um recurso especial do contribuinte, tá? Em face do acórdão 302-003147. Ele trata de direito creditório pleiteado que teve declaração de compensação analisada no despacho decisório de folha 61. O despacho decisório, ele analisou, tá? Tá aqui, eu transcrevi abaixo, que está no despacho decisório. E o que aconteceu? O contribuinte, ele apresentou uma manifestação de conformidade, ele disse o seguinte, lá para a DRJ, que nada devia ao fisco, visto que os valores exigidos no presente processo foram integralmente pagos por meio da compensação realizada pelo próprio fisco no processo de final 2005-21. Foi o argumento dele. Então, em 17 de maio, a 4ª turma da DRJ Brasília, por unanimidade, não conheceu da manifestação, porque entendeu o seguinte: olha, o contribuinte não questionou a falta de reconhecimento do direito creditório. Não foi nem instaurado o litígio, porque o contribuinte só afirma que não devia nada ao fisco. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade e destacando que a decisão da DRJ teria incorrido em omissões e nulidade por cerceamento de direito de defesa. Em 20 de setembro, a 2ª turma ordinária, né, no acordo 302, lá citado, diz o seguinte: cobrança em duplicidade, débitos indicados em mais de um pedido de compensação. A ementa deles de lá. Nos limites do processo administrativo fiscal, não pode o CARF analisar eventual cobrança em duplicidade de débito tributário quando o contribuinte alega em manifestação que o débito foi indicado em mais de um pedido de compensação. No caso em que não há homologação da compensação por ausência do direito creditório, cabe ao julgador analisar, se provocado, a existência ou não do crédito tributário passível de ser compensado, não tendo competência para verificar a forma de cobrança dos débitos compensados pelo contribuinte. A análise de eventual cobrança em duplicidade cabe à Receita Federal. O contribuinte teve ciência do acórdão e apresentou recurso, indicando como paradigma o 3301005181. O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade, que entendeu demonstrada a divergência quanto à matéria competência para análise de cobrança em duplicidade. A Fazenda Nacional, com a ciência do despacho, apresentou contrarrazões, o relatório. Então, no caso, quanto ao conhecimento, né, o despacho de admissibilidade, ele deu seguimento à matéria competência para análise de cobrança em duplicidade. Com a devida vênia, parece-me como não há como conhecer do recurso, pelo fato de que não existia matéria subjúdice nos autos, né, isso ab início.
Com efeito, a DRJ expressamente consignou que o contribuinte não havia questionado o não reconhecimento do direito creditório, a qual não foi homologada pelo despacho decisório, portanto, não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento, como pode se depreender daquela decisão de folha 106. E, de fato, a leitura da manifestação de conformidade, que possui 3 páginas, revela um único argumento suscitado pela empresa, que foi no sentido de que os valores já teriam sido reconhecidos em outro processo, que é o 2005-21. A DRJ afirmou seu entendimento a partir do disposto no artigo 66 da IN 900, que estabelece a competência da DRJ para julgar a manifestação contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição ou ressarcimento ou não homologou a compensação, observada a competência material em razão da natureza do direito creditório em litígio. A decisão declarou que o contribuinte simplesmente não questionou a falta de reconhecimento do direito creditório utilizado na compensação, de sorte que estamos diante de ausência de materialidade prevista no 14 do 7235, que levou a DRJ a afirmar que sequer foi instaurado o litígio no processo. Ressalte-se, não se trata de matéria não impugnada, mas do fato de que o contribuinte simplesmente não instaurou o contraditório, por não ter contestado o despacho que não homologou a compensação. Esse entendimento foi confirmado por unanimidade de votos pelo acordo recorrido. Aqui ele diz, ao analisar o pedido de compensação apresentado, a delegacia entendeu que o direito creditório já havia sido analisado em outro processo, sendo este crédito utilizado na totalidade para abater ou amortizar débitos indicados pelo próprio contribuinte. O presente pedido de compensação não deveria ser homologado. Aí, na parte negritada, ocorre que os créditos requeridos pelo contribuinte foram utilizados em outro pedido de compensação. Em sua manifestação e no RV, o recorrente em nenhum momento se insurge quanto ao não reconhecimento do seu direito creditório. Contudo, com toda a vênia, se houve algum erro do contribuinte que indicou 2 ou mais vezes os débitos em pedidos de compensação distintos, não é através do presente processo que tal erro deva ser sanado por ausência de competência deste colegiado, de identificar e corrigir eventuais erros, tais como uma cobrança em duplicidade. Se o litígio sequer foi instaurado no presente processo por ausência de questionamento do contribuinte contra o despacho decisório, que não homologou a compensação, por inexistência dos créditos pleiteados já utilizados em outro processo, como já decidido nas instâncias anteriores, descabe qualquer análise acerca de matérias a ele relativas, visto que não existe objeto subjúdice. Essa é a única consequência lógica que pode ser extraída do que consta nos autos. E, além disso, também entendo, já complementando todo o conhecimento que analisei, que também não pode ser conhecido por conta de ausência de similitude fática entre o caso discutido e o apreciado no paradigma. Na verdade, o paradigma trata de multa isolada por compensação não homologada, e a cobrança em duplicidade é da multa isolada. A proibição de bis in idem assegura a segurança jurídica ao impedir que uma mesma infração seja objeto de 2 ou mais lançamentos que apliquem correspondente penalidade pela mesma ou distinta autoridade em o mesmo sujeito passivo. Nesse caso, foram aplicadas 2 multas isoladas sobre o mesmo perde conta. Quer dizer, não é questão de incompetência para ver quem é autoridade para infirmar a cobrança em duplicidade. Aqui, o próprio colegiado está dizendo, olha, essa cobrança em duplicidade, ela não pode acontecer. É diferente a situação. Ela não forma dissenso jurisprudencial. Então, a partir dessa similitude que eu detectei aqui, a princípio, né, no paradigma, a impugnação foi conhecida pela DRJ, que lhe deu provimento. No paradigma, discutia se a cobrança em duplicidade é uma multa no auto de infração. No paradigma, o contribuinte expressamente contestou o lançamento. Então, algumas questões também que me levam a entender que o recorrido e o paradigma, no caso, eles acabam sendo convergentes, visto que em ambos reconheceu-se a competência para verificação de eventual duplicidade, que pertence também à Delegacia da Receita Federal, né? Tanto assim que a DRJ, no paradigma, solicitou diligência para que a unidade de origem se manifestasse acerca dos cálculos que atestaram a exigência em duplicidade, no caso de 2 multas, né? Então, antes, baixou em diligência para a DRF. Então, ante o exposto, a princípio, eu não conheço do recurso especial. Acompanho pelas conclusões, presidente, só em relação à dessemelhança com o paradigma, porque entendo que a contribuinte ela instaurou o litígio regularmente. A
a autoridade constata que o direito creditório informado na DECOMP tinha sido multiplicado numa DECOMP eletrônica, depois de já ter sido apresentado em papel, e, ao fazer isso, não homologa e cobra. E ela apresenta a manifestação de inconformidade dizendo que nada deve, porque da mesma forma que o direito creditório foi tratado no outro processo, os débitos também o foram, e já estariam liquidados. Então, me parece, eu entendo, né, visualizo nessas circunstâncias que o litígio foi instaurado corretamente, mas a divergência que ela deveria ter estabelecido é quanto à competência, né, dos órgãos de julgamento administrativo apreciarem pedidos dessa natureza, né, no âmbito de processos de não homologação de compensação. O paradigma, ele trata de multa isolada por compensação indevida, que foi exigida em penalidade, basta ver a conclusão do paradigma, né, que se pauta ali em princípios constitucionais, para dizer que não pode ser exigido duas multas sobre o mesmo fato, né, para se ver que não tem a menor estruturação argumentativa para caracterização da discussão de competência de julgamento que estamos, que precisa ser estabelecida aqui, que tem sido afirmada desde a decisão de primeira instância. Então, acompanho pelas conclusões. Ok, conselheira Lívia. Eu também acompanho pelas conclusões, porque eu fiquei na dúvida se essa primeira parte do voto, do conhecimento, na verdade, não seria mérito, porque o recurso não foi conhecido, ele pede para conhecer, então a questão de se pode ser conhecido ou não, eu acho que se confunde um pouco com mérito também, e concordo com as conclusões da conselheira Edeli. Então, eu acompanho pelas conclusões. Ok, conselheiro Fernando. Presidente, também vou acompanhar o voto da senhora pelas conclusões. Conselheiro Tozelli. Eu também, presidente, acompanho pelas conclusões. Ok, conselheiro Matosinho. Eu vou também pelas conclusões, presidente, com a Ideli. Conselheiro Alexandre. Obrigado, presidente. Também acompanho pelas conclusões. Conselheiro Caio. Presidente, igualmente pelas conclusões. Então, foi não conhecido por unanimidade e todos os conselheiros pelas conclusões. Então, vou colocar na minha conclusão que a questão é a dissimilitude fática, né? Então, apenas a dissimilitude fática, vou incorporar, quer dizer, na verdade, vou usar o segundo fundamento aqui da dissimilitude fática e acrescentar mais ainda o que a doutora Edeli colocou, que é a questão, e acentuar mais a questão da competência da autoridade da Receita Federal para analisar essas questões. Pode deixar. Conselheiro Fernando? Presidente, a dúvida é só se a gente registra, que é pelas conclusões, a senhora vai adotar esse entendimento. Tá. Não, eu posso tirar esse primeiro fundamento, se isso for, não tem problema. Tá todo mundo satisfeito? A doutora Lívia, Seria tirar o fundamento e a segunda ementa, né? E aprofundar. Pode deixar, tranquilo. Ok. Então, não conhecido por unanimidade. Obrigada, Fernando. Lívia está com a mãozinha, quer falar? Aqui, meta. Então, vamos continuar com 34. Vamos achar onde está. 34. É assim. Conselheiro Caio, relatoria do conselheiro Caio, Fortume Krumenhauer é interessado em Fazenda Nacional. Conselheiro, quando estiver pronto, está com a palavra. Obrigado, presidente. Aqui trata-se de só um segundo, recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão 1301, final 151, proferido pela primeira da terceira da primeira sessão, em sessão de 12 de outubro de 2019, que negou o provimento ao voluntário apresentado. Em resumo, a contenda tem como objeto PERDECOMP referente à compensação do saldo negativo do RPJ do ano calendário 2011, homologado apenas parcialmente, porque houve a suposta insuficiência creditícia em razão da utilização de estimativas compensadas na formação do seu saldo negativo. Então, adiantando para a turma, a gente está aqui diante da matéria que, pelo menos eu e acho que a grande maioria resolve, pelo parecer COSIT número 2 de 18. Essas estimativas estavam sendo tratadas no processo final 2010-12, que eu colaciono aqui, e naquele processo, ainda que consideradas como transmitidas, então a gente não está aqui diante de compensação
não procedida ou inexistente, elas simplesmente não foram homologadas, mas foi apresentado regularmente o DECOMP. Então, a DRJ também negou o provimento à manifestação de conformidade pelo mesmo motivo. Chegando ao CARF, foi primeiro proferida uma resolução para que a delegacia de Novo Hamburgo averiguasse se havia decisão no processo que tinha essa relação de prejudicialidade e que também ficasse suspenso o processo até exatamente a decisão definitiva. Tendo em vista 2 eventos, que foi a decisão definitiva nos autos que tratavam da compensação da estimativa e também, somado isso, a uma decisão judicial da meritíssima 9ª Vara Civil da Justiça Federal aqui do DF, o processo foi incluso em pauta e, como já relatado, os conselheiros da TO entenderam que a não homologação das estimativas, né, que compõem o saldo negativo, se elas não forem liquidadas em 30 dias, essa parte do crédito, né, formado pelo saldo negativo, corretamente não deve ser computado. Então, foi mantida a denegação. O contribuinte não apresenta embargos, apresenta diretamente recurso especial que foi acatado. Na sequência, a Procuradoria não apresenta contrarrazões, apenas uma petição de uma folha tomando ciência, mas ao final fala que requer o entendimento, a prevalência do entendimento do voto vencedor. Em seguida foi sorteado, presidente. Eu vou passar aqui ao voto. A admissibilidade reitera essa tempestividade, ele é processado nos termos do 67 do RICARF vigente. A Fazenda não apresenta propriamente contrarrazões, mas na ciência requer a manutenção. Então, eu considero que não existe aqui propriamente contrarrazões, e fazendo o cotejo, né, de similitude fática, inclusive com 2 acórdãos recentes da nossa turma aqui, da Câmara Superior, eu entendo que existe não só similitude fática, como divergência. Em relação ao mérito, eu vou poupar a turma, o tema já é muito conhecido, inclusive eu me vali aqui de um voto proferido no acórdão final 4828, de relatoria da Amélia, que é um mosaico. Então, basicamente, eu entendo que depois do advento do parecer normativo número 2 de 2018, que a própria Receita Federal entendeu que quando está regularmente transmitido o DECOMP, está confessado o débito, e ele, nos termos da linha F, eventualmente vai ser cobrado, não poderia ser denegado, né, a formação do crédito por este débito compensado. Eu entendo que, em termos processuais, inexiste litígio. O litígio ele surge da denegação da delegacia, que é a Receita Federal, né, da formação do crédito computando essas estimativas. Quando vem a Receita Federal e muda de posição, entre aspas, e aceita, não existe mais litígio. Então, eu entendo que o julgador não pode ser a peça, né, para prolongação de uma contenda. Então, uma vez que a Receita e o contribuinte se entenderam, eu entendo que deve aqui ser homologada essa parte do crédito antes rejeitada. Então, presidente, por tal motivo, eu dou provimento ao recurso especial da contribuinte. Ok, conselheira Edeli. Pois não, Fernando. Eu lembro que a gente julgou outro processo desse contribuinte, né? Mas foi crédito presumido de IPI. A gente julgou do seu vizinho, né, Fernando? A gente julgou outro processo, mas na análise que eu fiz, o que a gente julgou aqui não tinha relação com ele. Ela julgou 314, 005, 314, era estimativa de CS, mesma matéria. Mesma matéria. Mas acho que era Fortume também, um meu. Esse é o final, mesma matéria, mas não é o processo conectado, viu, Fernando? Não é a mesma. Eu sei porque eles foram julgados juntos na turma ordinária e até estranhei quando eles vieram separados para 2 relatores distintos aqui. Mas a gente julgou. Aquela da Amélia, né?
Deli, pode falar, desculpa, não te vi. Eu só estava repassando aqui, porque nós tivemos no caso anterior, né, Acórdão 9101005314, uma ressalva sua, né, de conhecimento. Então, é a mesma questão, né, o caso se diferencia porque ele chega para julgamento na TO, já na condição das estimativas estarem sendo executadas e o contribuinte estar se negando a pagá-las, né, no outro processo, né, materializando a minha particular dificuldade, né, também, que foi reconhecida lá pela turma do Fernando também, da inefetividade do parecer, né, nessas circunstâncias, né, que ele se vale da premissa da possibilidade de cobrança das estimativas, e o caso concreto evidenciava que essas estimativas, embora eventualmente cobradas, poderiam não ser quitadas, né? Então, ele demonstrou, se viu isso nesse caso concreto, e por isso ele teve uma solução diferente dos demais casos de compensação, de glosa de estimativas compensadas na composição do saldo negativo. Naquela assentada, janeiro de 2021, estavam presentes eu, Lívia, Viviane, Amélia, Fernando, Roseli, Caio e Andréia. A Andréia fez uma ressalva de não conhecimento, justamente em função das circunstâncias fáticas específicas desse caso concreto, mas, por maioria de votos, foi negado o provimento ao recurso especial da contribuinte. Vencida a conselheira Lívia, que votou por dar provimento parcial para sobrestamento do feito até julgamento do processo judicial prejudicial, e os conselheiros Toselli, Caio e André, que votaram por dar provimento ao recurso especial. Em declaração de voto da Andréia, e o voto condutor é meu. E eu reafirmo aqui a posição, pelo conhecimento, o paradigma 9101002489, que foi apresentado naquele caso e também nesse, ele é o primeiro acórdão que reconhece, né, essas estimativas glosadas na composição do saldo negativo, antes mesmo do parecer. Ele se pauta na solução de consulta 18, e nesse sentido ele não faz qualquer questionamento acerca do destino dado às estimativas que foram glosadas, né, como é que se procedeu em relação à cobrança delas, o que aconteceu. Quando faz isso, diverge, demonstra que não importa essas consequências posteriores, e por isso reconhece o saldo negativo integrado por essas estimativas, independente de qualquer investigação. E aí, sob essa ótica, ele, para mim, é suficiente para caracterização da divergência. No mérito, né, já posição conhecida de que eu não aplico o parecer, né, entendo que essas estimativas, elas só podem ser, o saldo negativo deve ficar, a análise do saldo negativo deve ficar sobrestada até o 30º dia de prazo que o contribuinte tem para pagamento dessas estimativas depois de liquidado o processo administrativo em relação ao processo de compensação no qual está se discutindo a existência suficiente de disponibilidade do crédito. E aqui no caso, como já havia sido ultrapassado essa circunstância, já havia sido ultrapassado o prazo e o contribuinte não havia pago nesse prazo as estimativas, ao contrário, estava afirmando que não deveria pagá-las, né, em via judicial. Então, diversamente de outros casos em que eu determino o sobrestamento, nesse caso, a divergência foi e continua sendo por negar provimento ao recurso especial da contribuinte. Conselheira Lívia. Já acompanhei o doutor Caio na questão de não haver mais litígio no caso, só que eu pensei melhor, eu acho que o parecer 2 é uma norma geral e abstrata, né? E aqui eu tenho uma norma individual e concreta, então eu preciso desconstruir essa norma individual e concreta
isso não pode ser feito, no meu entendimento, por essa norma geral abstrata. Eu acho que há litígio, sim, concordo com o relator na conclusão dele, mas não nesse fundamento, por isso voto com as conclusões. Esse caso é um pouquinho diferente daquele, porque aqui a gente já teve a solução judicial, né? Já tem aqui a resposta, não preciso sobrestar como eu fiz lá no outro caso. Então, eu voto com o relator pelas conclusões. Edeli, você pode me passar o número do processo que você falou, que eu estou pesquisando aqui? Eu estou me referindo ao 005-314. O processo anterior da Krumenauer é 11065 721 563 2013 20. É o mesmo que é esse acórdão que eu disse. Tá, ok, obrigada. Então, a doutora Lívia vota com o relator pelas conclusões. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu também reafirmo meu entendimento, né? Inclusive, botei lá, acho que fui o relator do recorrido. Nesse caso, fica bastante complicado, mesmo para mim, né? No meu entender. Porque se vê que a possibilidade, inclusive a possibilidade de cobrança é refutada pelo próprio contribuinte no processo judicial, né? Então, com mais razão ainda, eu voto com a divergência nesse caso. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Só um minutinho, tá? Conselheiro Matosinho, como vota? Eu me curvei ao parecer normativo, né, a contragosto, mas foi a Receita que estabeleceu a regra e corre os seus riscos. Realmente há esse risco do contribuinte contestar a exigência de um lado e se aproveitar dela para quitar o tributo de outro. Mas é a Receita que estabeleceu e aí eu entendo que não há o que fazer. Mas concordo aí com a linha da Lívia no sentido de que não há uma composição expressa que para esse caso concreto. Eu voto pelas conclusões do relator aí no sentido de dar provimento, conhecer dar provimento, mas pelas conclusões. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Presidente, vou acompanhar o relator. Ok. Eu estou aqui revisitando o caso, que eu acho que eu até pedi vista, se não me engano, eu acho que eu pedi vista nesse processo, que fiquei na dúvida se aplicaria ou não, porque era uma questão específica, exatamente sobre as estimativas, elas estavam em execução, né? Então, aí eu busquei o parecer, e o parecer, ele traz isso, na minha declaração de voto, eu exponho, inclusive, isso. O parecer traz essa questão específica, inclusive, na questão da execução. Então, eu voto, inclusive o relator, que também estava na dúvida, o doutor Caio, ele votou comigo e falou que estava se sentindo seguro de votar com o voto vista. Apesar de eu ter invocado não conhecimento, como eu fiquei vencida, eu acho que por economia também não vale a pena eu suscitar agora o não conhecimento. Então, eu voto com o relator também, justamente, vou fazer declaração de voto para confirmar essa minha posição, tá? Então, ficamos conhecidos por unanimidade e dar provimento por maioria, vencidos Edeli, Fernando, que negavam provimento. Pelas conclusões, Lívia e Matosinho, certo? DV Andréia. Tá? Então, vamos agora para o item 36 da pauta de relatoria da conselheira Edeli, recorrente, Fazenda Nacional, interessado em Brasil Energia S.A. Conselheira, a senhora está com a palavra quando estiver pronta. Recurso da Procuradoria, quando acórdão 12.01.002.619, que deu provimento ao recurso voluntário, admitindo, era
Decompes veiculando crédito saldo negativo de 2004, homologação parcial em razão da confirmação de extinção por compensação de apenas parte dos débitos, pela não admissão de decomp que pretendeu retificar débito para valor superior e acréscimo aos débitos compensados de juros e multa de mora. A autoridade julgadora afirmou a procedência parcial da manifestação, reconhecendo parcela adicional do crédito, que ainda assim se mostrou insuficiente para fazer frente a todos os débitos. O colegiado acode ao provimento ao recurso da contribuinte, reconhecendo o benefício da denúncia espontânea da infração, previsto no artigo 138 do CTN, aos débitos indicados para compensação após seus respectivos vencimentos, excluindo dos montantes o valor referente à multa de mora. A Procuradoria opôs embargos, apresentou recurso especial, que foi admitido, quanto à denúncia espontânea nos casos de multa de mora, argumentos de praxe. O contribuinte apresenta contra-razões, diz que o recurso especial ignora a jurisprudência do CARF, faz os seus argumentos aí em favor da denúncia espontânea, e vou passar o voto, ok? Admitido conhecimento com base nas razões de presidente de Câmara e o voto padrão de denúncia espontânea que o Fernando já replicou no acórdão anterior, com o histórico aqui das decisões da primeira turma e o entendimento aí do STJ consolidado de forma unânime de que não há denúncia espontânea em sede de compensação. Aqui no finalzinho, observe-se ainda que a contribuinte alega que para o encontro de contas é necessário que crédito e débito sejam valorados em data comum, ou seja, atualizados ou deflacionados até uma data única, de forma que se o pagamento indevido é atualizado ou o débito deflacionado, não há diferença, pois a variação matemática de que a ordem dos fatores não altera o produto é chamada propriedade comutativa da multiplicação, sendo irrelevante se o encontro de contas é realizado posteriormente. Contudo, desde a edição da MP 66, a compensação de direitos creditórios sujeito passivo somente é efetuada mediante decomp, como elemento constitutivo da compensação, a extinção do débito compensado somente se verifica na data da apresentação da declaração, quando o sujeito passivo manifesta sua vontade de utilizar o crédito. Aqui, referências do STJ. E correto, portanto, o acréscimo da multa moratória na imputação do direito creditório reconhecido aos débitos compensados em atraso. Assim como a MP 66 revogou a lei da matemática, então, fica dado provimento ao recurso especial da PGF. Ok. Conselheira Lívia, como vota? É posição conhecida, presidente, divergência para negar provimento. Ok. Conselheiro Fernando? Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli? Presidente, posição conhecida minha também. Esse caso foi... Deixa eu pegar aqui. Eu estava lendo aqui o acórdão e me distraí, porque como a gente julgou o 39, eu não sei agora... É negar. Negar provimento, isso, desculpa. Estava lendo aqui. Ok. Com a relatora. Conselheiro Alexandre? Com a relatora também, presidente. Ok. Conselheiro Caio? Perdão, não, desculpa, eu sei que não é para meter. O Alexandre votou com a relatora? Conselheiro Caio? Não, só fiz uma pergunta se o Alexandre tinha votado com a relatora. Bom, eu ouvi que sim. Ah, tá. Sim, cara. Perdão, não, eu só estranhei. Até. Presidente, a posição é conhecida, eu divirjo da relatora e eu peço a declaração de voto. Doutor Fernando, doutora Lívia. Doutora Lívia acho que pediu primeiro. Doutora Lívia, pode falar. Não, só porque talvez tenha alguma diferença desse processo com o outro que nós votamos, porque eu posso estar confundindo também, mas para mim é denúncia espontânea compensação clássico. Então a gente já votou por qualidade, só de repente eu estou perdendo alguma coisa. Isso, foi por isso que eu indaguei o conselheiro Alexandre. Obrigado, Lívia. Eu tô Só um minutinho, conselheiro Fernando. Não, era só para chamar a atenção que daí 39. 39.
Em 39, acho que só chamando atenção que talvez o conselheiro Alexandre esteja se confundindo do caso concreto, ou se tem alguma diferença, porque lá ele acompanhou o que seria a divergência nesse aqui, né? Peço perdão aqui, na verdade eu me confundi mesmo aqui agora no processo. Tá, porque eu entendi que você estava votando pela multa, acréscimo da multa de mora. Não. Não, de fato foi idêntico ao outro caso, eu que agora não peguei o processo errado aqui. Então, de peraí. fato, esse é um caso bem debatido, e aí eu agradeço até aos conselheiros que me apontaram aqui, porque acabei passando batido aqui. Então, eu voto de maneira divergente, no sentido de que não teria multa de mora pela constatação de denúncia espontânea, ainda que com compensação. Tá, então você votou com a divergência, tá? Isso. Então, peraí. Quem mais pediu a palavra? O Tozelli? Eu vi a mãozinha. Tozelli, quer falar? Não, eu ia falar isso porque eu acabei até eu induzindo. Como eu vi que o caso era igualzinho ao 39, eu fiquei lendo outra coisa. Aí na hora de eu votar, eu não falei que era divergência, eu falei negado. Eu acho que provavelmente eu induzi o Alexandre também, mas é exatamente o caso conhecido, se aplica ou não denúncia espontânea para compensação. Então é igual ao 39 mesmo. Acho que seria por... Tá? Ok. Eu acompanho a relatora, então ficamos, conhecido por unanimidade, dar provimento por qualidade, vencidos Lívia, Tozelli, Alexandre e Caio. É isso, gente? Certo? Então vamos lá. Vamos fazer intervalo. DV Caio, presidente, por gentileza. A DV Caio. DV Caio, pois não. Entendi TV. A declaração de voto. E só aproveitando o ensejo, ver se também foi registrado. Hoje eu estou com um problema com os R's. Registrado no caso da ArcelorMittal. Foi. A DV. Obrigado. Vamos fazer o intervalo. Isaías, por favor, para a gravação.